Apocalipse capítulo 2, verso 12. Hoje a gente vai falar sobre a igreja de Pérgamo. Você pode acompanhar comigo? Apocalipse 2, verso 12. Diz assim a palavra do Senhor. Escreve ao anjo da igreja em Pérgamo. Assim diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Sei onde habitas, onde está o trono de Satanás, mas conservas o meu nome e não negaste a minha fé. Mesmo nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, que foi morto entre vós, onde Satanás habita. Entretanto, tem algumas coisas contra ti, porque tens aí os que seguem a doutrina de Balaão, que ensinou Balaque a fazer os filhos de Israel pecarem, induzindo-os a comer coisas sacrificadas a ídolos e a se prostituírem. Assim também tens alguns que, de igual modo, seguem a doutrina dos nicolaítas. Portanto, arrepende-te. Se não te arrependeres, logo virei contra ti e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, darei um maná escondido, uma pedra branca, na qual está escrito um novo nome, nome que ninguém conhece, a não ser o que ele recebe, aquele que recebe. Até aí, tá bom, meus irmãos? Perceba que é a terceira carta que nós estamos lendo aqui do capítulo 2. E o assunto continua o mesmo. Qual? Falsos apóstolos juntamente com falsos cristãos. Perceba que não é um assunto de minha preferência. Ouvi, acho que tem que abaixar um pouquinho. Abaixa só um pouquinho, por favor. Alô, alô, alô. Está bom. Estava muito perto aqui também, obrigado. Perceba que a terceira carta é a terceira crítica a falsos pastores e a falsos crentes. Não é um assunto de minha preferência, eu estou apenas seguindo aquilo que a Escritura diz. E aqui Jesus ele é enfático dizendo, se vocês não assim pregarem contra, eu virei contra ti com uma espada. Ou seja, ou nós guerreamos a guerra de Deus, ou o Senhor guerreará contra nós. É interessante que hoje muitos cristãos, eles vivem em busca de serem felizes. Eles estão à procura de serem grandes nomes, conhecidos nacionalmente. Nem que para isso eles tenham que deixar a sua fidelidade um pouco de lado. Mas não é isso que o livro de Apocalipse nos encoraja. Lembre, as mídias, as grandes mídias, Rede Globo, CNN, todas as outras aí, elas não medem esforços para contar mentiras. É o tempo todo. Gastam todas as suas forças, todo o seu dinheiro para quê? Para mentir, para enganar o povo. Eu lembro até hoje, há 4 anos, hoje faz 4 anos, né? Morreu Maradona hoje e há 4 anos tinha morrido Fidel Castro. E eu lembro até hoje de estar assistindo a TV e Jorge Pontual, do jornal Hoje, dando a notícia de que Fidel Castro tinha morrido. Com os olhos cheios de lágrimas, dizendo, morre o presidente de Cuba. Mentiroso. Não é o presidente, é o ditador. Sabe qual parte que ele não falou? Ele não falou que esse mesmo homem que morreu, ele vendia sangue de seus compatriotas no mercado negro. Ele não disse que este homem fuzilava aqueles que não concordavam com sua opinião. Só que veja, é o tempo todo eles gastando todo o seu dinheiro, se empenhando da melhor forma possível, para quê? Para contar mentiras. E às vezes nós, que temos a verdade da palavra do Senhor, nos calamos. Temos medo de falar alguma coisa e de repente pessoas ficarem chateadas, pessoas nos xingarem, e nos esquecemos que somos porta-voz da verdade do nosso Deus. Não devemos temer o que as pessoas dizem, o que possam falar, ou até mesmo o que elas podem fazer. Um dos motivos que eu não me calo, independentemente de tomar xingo ou não nas redes sociais, é por conta disso. Se não houver uma voz falando a verdade, a mentira irá sufocar a todos, inclusive nós. Então, este é o mandamento. Não se cale, mas tenha coragem. E com base nisso, eu quero passar alguns princípios aqui. Põe primeiro, por favor, Vi. Abaixa só um pouquinho esse daqui. O primeiro princípio ele é o seguinte. Primeiro princípio, seja fiel e não fuja da guerra. É o que nós vemos aqui em Apocalipse capítulo 2. Jesus ele se apresenta com uma espada. Para que serve espada? Não é para passar manteiga no pão.
guerrear. Esse é o objetivo da espada. É por isso que Jesus diz: eu estou com a espada. Se vocês, meus servos, não guerrearem a meu favor, eu guerrearei contra vocês. Então vocês escolhem. Vocês querem guerrear contra o mundo, e tendo eu como ajudador, ou vocês querem ser covardes e que eu guerreie contra vocês? Eu sei que nós vivemos em uma geração de crentes frouxos, bananas, molengas, que têm medo de falar a verdade. Eles têm medo de condenar o erro porque eles querem ficar bem com todo mundo. São mais políticos que se preocupam: olha, se eu falar isso aqui eu desagrado essa ala, então não posso dizer. Então, se eu falar deste modo, eu vou desagradar este grupo. Então também isso não posso falar. Então eles acabam não falando nada. E eles podem sim agradar todos aqui. O Senhor não. O Senhor nós só agradamos quando nós somos verdadeiros. Martin Luther King, certa vez ele disse assim: o que me preocupa não é a valentia dos maus, mas sim a paz, o silêncio, quando os bons ficam quietos. Este é o meu medo. Não quando aqueles que são maus falam de montão. Não é isso que me preocupa, o grito deles. O que me preocupa é o silêncio daqueles que são bons. Lembra a forma como Jesus pregou a verdade? Ele pregou a verdade da única maneira que se pode pregar. Qual é? Condenando a mentira. Não tem como falarmos a verdade se não mostrarmos o erro. Na igreja de Éfeso, há 2 semanas, quando pregamos sobre ela, o Senhor elogia aquela igreja. E olha o que ele diz: vocês, meu povo, colocaram à prova aqueles que se dizem apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. Olha o elogio do Senhor para a igreja. Vocês julgaram, vocês colocaram à prova, e nisto vocês acharam aqueles que são mentirosos, e por conta disso o Senhor vai e elogia. É por este motivo que nós não devemos aceitar tudo que as pessoas falam. Doutrinas erradas que são o tempo todo propagadas. O que muitos cristãos fazem? Eles ficam quietos. Não devemos de forma alguma. Se aqui, como esses irmãos de Éfeso, eles disseram: olha, esses apóstolos eles são falsos, por que nós, hoje, não faremos a mesma coisa? Por que nós, ao vermos igrejas com apóstolos vivos, não temos o direito de falar? Por que nós, ao vermos uma igreja onde há uma pastora que lidera, vamos ficar quietos? Sendo que o elogio de Deus para a igreja de Éfeso é porque eles mostraram que eles eram falsos. John MacArthur disse assim: se você entrar em uma igreja onde pastor é uma mulher, aquela igreja não tem pastor. Assim os grandes homens se posicionaram. E por que nós seremos diferentes? A igreja de Esmirna da semana passada foi o mesmo. O Senhor elogiou aquela igreja porque eles descobriram aqueles que se diziam judeus e não eram. Antes eram sinagogas de Satanás. Mais uma vez, o elogio do Senhor é: vocês descobriram falsos cristãos no meio da igreja. Aqueles que se diziam povo de Deus e não eram coisa alguma. E então, por conta disso, o Senhor vai e elogia. Agora hoje, basta falarmos de falsos crentes e falsos pastores nas redes sociais, que somos o tempo todo atacados dizendo: pregue sobre o amor. Pare de ficar falando mal dos outros, seu pastor divisivo, fica arrumando confusão. Pregue sobre Cristo, sobre o amor. Como? Eu pregarei sobre a verdade se não for condenando a mentira. Essa semana eu conversava com um rapaz na rede social e ele dizia para mim: olha, suas pregações, vocês falam muito do pecado. Vocês não pregam sobre a graça, sobre o amor de Deus. É só pecado e lei, pecado e lei. Eu disse para ele: amigo, como as pessoas verão que são pecadoras se primeiro nós não mostrarmos que elas estão doentes? A pessoa não vai conhecer o seu pecado se primeiro ela não for confrontada. Se você prega apenas o reino do céu, a graça de Deus, você pregou uma parte do evangelho. Mas a primeira e mais importante é: arrependei-vos. Depois então, porque está próximo o reino dos céus. E ele dizendo para mim: não, vocês não tem que pregar sobre essas coisas, tem que pregar só sobre o amor de Deus. E que o Senhor venha corrigir as pessoas, né? Tocar o coração das pessoas.
Deu por curiosidade, eu fui lá, dei uma olhadinha na rede social dele, né? Eu peguei, voltei e disse assim, amigo, vamos lá. Você numa foto aqui, você está com uma camiseta bonita, com uma cruz, escrito, está consumado. Lindo, maravilhoso. Na foto seguinte, você está sem camisa, com 4 dedos da cueca Calvin Klein aparecendo. Sabe o que ele me disse? Não julgueis. Você não tem que ficar falando dos meus erros. Você tem que orar para que Deus toque o meu coração e naturalmente eu vou deixar isso. Não é assim que a Escritura afirma. Mas perceba como são os crentes hoje, pior que a da igreja. Não vou falar igreja, né? Mas pior que a da igreja que eu conheço, gente. E era uma igreja boa. Eu não acredito que vocês estão indo por este caminho. Começaram tão bem, mas se desviaram de uma forma tão grotesca que eles dizem que nós pregamos a lei. E eu explicando para ele, Paulo diz, olha, pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Mas não pode. Tem que só pregar, é quase um Jesus hippie, né? É só assim. Mas continuamos vivendo neste mundo terrível. Assim estão os crentes. E eles, além de tudo, eram uma igreja fiel. E é isso que nós devemos buscar. Perceba que Jesus requer de todos eles que eles sejam fiéis. O contexto histórico aqui da igreja de Pérgamo, quando Jesus diz, eu sei onde vocês habitam, que é o trono de Satanás, ali está fazendo uma referência histórica aonde, ou melhor, onde se fixava a igreja ali na Grécia, e de fato era o centro da idolatria daquela época. Por conta disso, Jesus disse, eu sei que vocês vivem num lugar terrível, onde a idolatria é que impera. Tanto é que ali em Pérgamo existia o deus Esculápio, que era conhecido como o deus da medicina e da cura. Eu acho que eu coloquei ali. Põe, por favor. Perceba de onde vem o símbolo da medicina, né? Desse deus Esculápio, deus da medicina e da cura. E a igreja de Pérgamo estava justamente ali, justamente naquele lugar. E dentre muitas outras idolatrias, ali havia altar a Zeus, que era o supremo deus do Olimpo. Ali havia o culto ao imperador. Então você imagina, Esculápio, Zeus, culto ao imperador. A idolatria imperava. Por conta disto, Jesus disse, eu sei onde vocês estão. Eu reconheço. Vocês estão onde Satanás habita. Perceba como ele associa Satanás com idolatria. Eu sei onde vocês estão. Porque onde tem idolatria, onde Satanás está. Mas ainda assim vocês permanecem fiéis, mesmo no lugar onde tudo conspira contra a fidelidade. Vocês permanecem fiéis. Tanto é que Tertuliano, ele vai falar sobre esse Antipas aqui, né? Olha, Antipas, minha fiel testemunha, vocês estavam ali. E Tertuliano diz que este pastor, Antipas, ele era o pastor da igreja de Pérgamo. Ele foi colocado dentro de um bezerro de bronze e assado lentamente até a morte. Lembra que semana passada, a igreja de Esmirna também o pastor foi morto? O pastor só se lasca, meu irmão. Por isso não devemos esperar muita coisa boa, não. Agora, em relação à igreja de Pérgamo, a mesma coisa. Ainda assim, eles não negaram a fé. Se Pérgamo estava situado onde habitava Satanás, o ambiente ao qual nós vivemos hoje não é muito diferente. A idolatria também impera. O mundo sempre foi corrompido. Sempre. Eu sei que existiram alguns períodos da história onde, algumas épocas, onde a justiça parece que reinou mais, onde a moralidade cristã parece que foi uma certa bússola para o povo. Mas esses períodos foram poucos. Como no país de Gales, como nos Estados Unidos, como na Inglaterra. Esses períodos aos quais chamamos de avivamento. Onde a moralidade cristã de fato foi o sal da terra. Mas foram curtos períodos e em poucos lugares. Via de regra, vivemos em um local pagão, ímpio e perdido. Hoje nós vivemos o que muitos dizem que é a era pós-cristã. E o que impera nisto? E o que impera na era pós-cristã é a imoralidade. Você percebeu que a imoralidade hoje ela é colocada como um troféu. É exposta no outdoor do Facebook, do Instagram, como uma conquista. Conquista.
Algumas décadas, você que é mais antigo aí, talvez da década de 70, 60, ou pode perguntar para os seus avós. Algumas décadas para trás, se uma moça não fosse virgem quando ela casava, dificilmente ela conseguiria casamento. Era uma vergonha. Lembra, tinha algumas novelas de época que quando o casal casava, ia lá, noite de núpcias, no outro dia o cara vinha e estendia o lençol na janela para todo mundo ver. Ó, 0 quilômetro aqui que eu peguei. E era uma vergonha quando aquilo não acontecia. Quando a moça casava e não era virgem. Hoje em dia, casar já é uma vergonha. Virgem ainda? Isso é louca. Alienação religiosa. Isso é consequência das sementes que foram plantadas lá na década de 60 por Woodstock, movimento hippie. Lembra a frase? Faça amor, não faça guerra. Liberação das drogas. É isso que eles estavam procurando. Sabe qual foi a consequência desses movimentos? Hoje nós temos o que as mulheres dizem que é um direito conquistado. E qual direito? Matar as suas crianças no ventre. Eu lembro de ver um jornal onde, quando a Argentina aprovou o aborto, e algumas mulheres em lágrimas de alegria, felizes, porque agora elas podem matar seus filhos sem serem criminosas. Essas sementes foram plantadas lá atrás. Lá atrás. E hoje nós estamos colhendo. Sabe qual a consequência? Das feministas terem saído à luta por poderem trabalhar fora de casa? Nada contra, já expliquei várias vezes aqui. Mas elas dizem, é um direito da mulher. Servir o quartel, ninguém quer, né? Divaldo, já foi alguma pessoa, alguma mulher pedir serviço para você, servente de pedreira? Não, né? Nunca. Eu nunca vi mulher buscar esse serviço aí. Você conhece alguma mulher que limpa a fossa de esgoto? Hã? Não conheço. Mas elas querem o direito de saírem, trabalharem fora. A consequência? Crianças largadas o dia inteiro, em creche, com a titia ou com a vovó. Ou seja, famílias dizimadas. Sabe qual foi a consequência da liberdade sexual plantada lá atrás? Os 33 tipos de gêneros que nós temos hoje. Não é só o gênero masculino e feminino. Não é. Tem o XYZ Plus Advanced Power. Esse é um. WYH elevado a 2, dividido por X. É uma papagaiada absurda. Eu vi uma vez, como se fosse um cronograma, onde parecia o homem, né, de azul, e o bonequinho com a cabeça rosa. E depois o inverso. O corpo rosa com a cabecinha azul. E depois invertendo, a metade com a azul e metade com a rosa. Depois trocava. Quando trocava, a cabeça também repartia. O de cá rosa e de cá azul. Eu falei, gente, o que é isso? As pessoas pensam que a gente é idiota. Que a gente é burro demais. Mas são consequências. Eu lembro até hoje. O bairro onde eu morava, lá em Aparecida, em todo o bairro, tinham 2 homossexuais. 2. Só que era aquele homossexual raiz. Ficava desmunhecando essas coisas. A gente sabia que era, mas ó, era de respeito. Tanto é que ninguém mexia. Ninguém. O respeito sempre teve. Hoje, para você ir lá, você tem que se esforçar para achar 2 héteros. Cadeira, você acha um pouquinho mais. Os 4. Mas as coisas têm mudado. O tanto de gente que sai dentro do armário que eu nem sabia que estava lá dentro, gente. Consequência? Revolução sexual. Essas sementes foram plantadas lá atrás. Ou seja, a imoralidade hoje virou o padrão. Segundo, já estou encerrando, põe ali, por favor, Vinícius. O segundo princípio é o seguinte: as ciladas de Satanás. Olha versos 14, acompanhe comigo. Apocalipse 2:14. Entretanto, tem algumas coisas contra ti. Porque tens aí os que seguem a doutrina de Balaão, que ensinou Balaque a fazer os filhos de Israel pecarem, induzindo-os a comer coisas sacrificadas aos ídolos e a se prostituírem. Aqui o Senhor, ele primeiro elogia este povo.
parabéns pela fidelidade de vocês. Logo depois ele diz, mas tenho contra ti que vocês têm seguido os exemplos de Balaque. Balaque, ele era moabita, e é interessante a história que conta no Antigo Testamento, onde ele fica apavorado com a chegada do exército de Israel, e ele sabe, eu vou perder. Então o que ele faz? Por considerar Israel mais poderoso, ele contrata um profeta, Balaão, e diz, Balaão, sobe lá no alto do morro e amaldiçoa o povo de Israel. Assim eu venço a batalha. A macumbinha já tinha lá desde trás, perceba, né? Vai lá. Pega o nome Israel, boca do sapo, costura com linha de anzol. Assim a gente ganha deles. E diz a Escritura, em Números, que Balaão vai, ergue as mãos para o povo de Israel e vai amaldiçoar o povo. Diz, eu abençoo esse povo, aleluia. Ele não consegue, porque na hora o Senhor muda ali a maldição em bênção. E você fica preocupado com a macumba. Ai, pastor, fizeram macumba na porta da minha casa. Fica em paz. Olha o exemplo. Lá em casa, teve uma vez eu saí lá, tinha um jantar de frutas. Gente, tudo cortadinho, abacaxi, ameixa, pera. Cara, que delícia. Vou pegar para mim, minha esposa, não, põe a mão. Ô criatura incrédula. Não comi, né? Mas não tem saco, joga fora, acabou. E o pessoal fica com medo, pastor, se põe a mão, se pegar, não sei. Meu Deus, se a macumba for mais forte que meu Deus, eu vou para a macumba. É lógica. Agora, Balaão tenta amaldiçoar, mas não consegue. Não surtindo efeito, sabe o que ele faz? Ele vai para outro caminho, plano B. Então diz a Escritura que ele coloca mulheres para seduzir os homens de Deus e levarem-nos à apostasia, a abandonar a fé. Ele consegue. Não conseguiu com base na macumba. Amaldiçoar não deu certo. Cara, vamos pôr as mulheres para seduzir esses homens. Eu duvido que eles aguentem. Diz a Bíblia que eles acabaram cedendo. Em Números, capítulo 25, é descrito que o povo começou a se prostituir com as moabitas, tudo, e depois começaram a adorar os ídolos deles por conta do conselho de Balaão. Consegue perceber a cilada aqui? Eles tentam da forma mais rudimentar possível, não conseguem. Então eles vão de uma forma mais sutil. As mulheres são apenas uma isca para que o povo de Deus se desviasse. Pastor, o que isso tem a ver com a gente? Absolutamente tudo. Satanás, ele é assim. Ele tenta nos destruir por um caminho. Não conseguindo, ele começa a armar ciladas. Balaque não podia bater de frente com Israel, então seduziu. Pérgamo, com a espada no pescoço, foi fiel a Deus. Mas, diante da sensualidade, eles chegaram a sucumbir. É dessa forma que o pastor herege age. Ele não chega abrindo o livro de Allan Kardec, de Mormon, porque ele sabe, você não vai ficar naquele lugar. Mas ele pega a Escritura e acaba fazendo o quê? Modificando algumas coisinhas ou atualizando a Bíblia. Wayne Grudem, em seus livros sobre o feminismo, ele diz que antes do movimento feminista, não havia nem uma pastora sequer para contar a história. Em toda a história da igreja, nenhuma. Nunca houve dúvida a respeito daquele texto de Timóteo. Não permito que a mulher ensine. Ou seja, o lugar de mulher não é em todo lugar, como as feministas dizem. O lugar da mulher é o lugar onde ela quer estar. Não, não é. O meu lugar não é onde eu quero estar. O meu lugar é onde Deus mandou. O seu também. Agora, esse papinho de que o lugar da mulher é onde ela quer estar surgiu depois do movimento feminista. E olha que interessante. Não havia dúvida sobre o texto de Timóteo. Coincidentemente, as igrejas, depois do movimento feminista, começaram a consagrar pastoras, dizendo, tem o id, Jesus não deixou essa ordem, id, fazer discípulos. Qual o problema da mulher também pregar numa congregação? Da mulher liderar? Não, essa aqui missão é para todos. Coincidentemente, as igrejas que começaram a ordenar pastoras, depois de algum tempo, foram as primeiras a começarem a aceitar o homossexualismo. A dar um jeito de atualizar a Escritura para quê?
para receber a todos. Não estou dizendo que não vamos receber, claro. A igreja está justamente de braços abertos para pecador. Do contrário, nenhum de nós poderíamos estar aqui. Mas, em se chegando, o pecador ele precisa ser confrontado do seu erro, para que ele possa se arrepender então e mudar. Eu coloquei a frase de Francis Schaeffer. Francis Schaeffer ele diz assim: uma geração leva os cristãos a se desviarem em apenas um ponto da fé. Em seguida, eles estarão se desviando em vários outros. Ah, pastor, não tem nada a ver, deixa a igreja com a pastora lá, você vai ficar falando isso daí. Que normalmente, 1º de abril, eu mando parabéns para todas as pastoras. E o povo me xinga, claro. Tanta coisa para falar, você fica pegando pesado isso daí, né? É igual um amigo meu, que era amigo, que não é mais, que foi promovido a apóstolo. Eu disse, nossa, nem aparenta que você tem 2000 anos, está conservado. Bloqueou no zap. Pastor, para quê? Ficar pegando no pé dessas picuinhas, das irmãs dançando no culto, dando duplo tubo escarpado aqui, para quê? Eu creio que isso aqui é verdade. Uma geração leva os cristãos a se desviarem em apenas um ponto da fé. Em seguida, eles estarão se desviando em vários outros. Não sei se você já deu tiro, espero que não clandestinamente, mas quando você vai atirar, é 1 milímetro ali que você dá uma gatilhada aqui, ó. Se o alvo era aqui, meu irmão, esquece, não vai acertar. Como que você errou o alvo? Começando com um pequeno desvio. Numa batalha, o inimigo ele só precisa de uma brecha para conquistar todo um território. Foi assim que aconteceu. Lembra na história dos gregos e dos troianos? O cavalo de Troia? Foi apenas uma brecha. Vamos deixar um presente para os nossos amigos troianos. O que é isso? Eles gostam de cavalo, né? Vamos deixar um cavalo brilhante, bonito, de madeira. E os troianos, olharam para aquele cavalo e, gente, eles desistiram da luta, então vamos pegar. Trazem o cavalo para dentro de Troia. De madrugada sai um monte de soldado e toma aquela cidade. A muralha da China, alguns vão dizer que aconteceu da mesma forma. Como os inimigos não conseguiam transpor a muralha por conta de sua extensão e de sua altura de quase 8 metros, eles subornaram alguns guardas e então conseguiram invadir a China. E terceiro e último para encerrar, põe por favor, Vi, sobre as obras dos nicolaítas, como diz aqui, eu falei a semana passada, né? Nicolaítas significa destruidores do povo, ou seja, combata aqueles que destroem o povo. Apocalipse 2:17, para encerrar, diz assim: quem tem ouvidos, ouça que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, darei do maná escondido e uma pedra branca, na qual está escrito um novo nome, que ninguém conhece, a não ser aquele que o recebe. Maná escondido, maná é o alimento. Esse era o alimento como Deus sustentava o seu povo, lá no Antigo Testamento. Então, quando diz que o Senhor vai nos dar o alimento, a primeira coisa que nós precisamos fazer para nos saciarmos em Deus, diz a Escritura, que é rejeitar a comida de ídolos, é rejeitar os falsos ensinos, não tem outra forma. É por isso que ele diz, olha, vocês têm esse prostituído comido comida de ídolos, mas vocês precisam rejeitar para dar então experimentar o melhor de Deus. Só pode experimentar o melhor de Deus quem rejeita o pior do diabo. Porque se você se farta de mentiras, você não vai ter apetite para se alimentar da verdade. E perceba, aqui ó, a comida escondida. Você sabe que comida, ela serve basicamente para duas coisas: para nos manter de pé e também prazer. Só desfrutarão do melhor de Deus aqueles que primeiro rejeitarem aquilo que o diabo oferece. Depois ele diz, darem uma pedra branca. Há duas interpretações basicamente aqui. Primeiro, alguns interpretam que a pedra que é Cristo. Eu não consigo fazer uma exegese desse jeito. Eu prefiro ficar com o outro lado da maioria que eu conheço, que diz que a pedra aqui representa a própria pessoa. Lembra que o sacerdote ele tinha várias pedras, 12 pedras aqui no meio, e cada pedra era de uma tribo ali no seu peitoral? O que alguns vão dizer é que essa associação, né? O seu nome está ali, pedra branca, no sentido de que você foi purificado por Deus. E quem é esse que recebe um novo nome, esse que é purificado pelo Senhor? A Escritura diz aqueles que se mantêm fiéis, mesmo em meio à imoralidade, mesmo em meio à idolatria,
mesmo em meio à corrupção, eles se mantêm fiéis. Eu gosto dessa expressão aqui, né? Nos dará um novo nome. Não que nós mudaremos literalmente de nome, mas o nome tem a ver com a identidade. Lembra Jacó? O nome Jacó significa trapaceiro. Então, quando Deus o transforma, ele muda o seu nome para Israel. Abraão, da mesma forma, o nome dele era Abrão, pai exaltado, e o Senhor o transforma e o chama de Abraão, pai de muitas nações. É por isso que Paulo diz: aquele que está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas já passaram. Ou seja, em Cristo, sim, nós recebemos uma nova vida, nascemos de novo e somos transformados pelo Senhor. E a promessa que ele dá é esta: olha, na vinda de Jesus, a obra da redenção será completa. Enquanto nós estivermos aqui neste corpo, lutaremos contra o pecado, sofreremos muitas vezes e até cairemos. Mas diz a Escritura que na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, a obra da redenção será completa. Uma nova identidade, corpo glorificado. Só que os que receberão isso são aqueles que permanecem fiéis, mesmo em um mundo onde todos têm sido infiéis. Amém, meus irmãos?